Olá, espero que estejam todos bem. Eu sou a professora Patrícia. Na aula de hoje, estamos com o componente curricular de História e de Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar uma temática, extremamente importante para a nossa sociedade, onde a gente vai falar da história e cultura afro-brasileira e indígena, trabalhando um pouco a lei, 11.645 de 2008, lembrando que essa lei ela vai alterar a 10.639 de 2003, onde ela traz que as escolas, tanto o ensino fundamental quanto o ensino médio, de escolas públicas e privadas, deverão abordar na sua escola, na sala de aula para essas turmas, este conteúdo, E como vocês estão vendo aqui, esse cenário belíssimo, que traz livros, que traz objetos. Eu estou aqui a caráter, da cultura africana, um universo de cultura mesmo que aquele território, o continente africano, ele traz, de um imaginário, de uma prática cultural riquíssima que a gente pode estudar esses povos. Então, que a gente possa colocar na nossa sala de aula essas temáticas que a gente vai trabalhar a partir da aula de hoje. Lembrando que a aula de hoje eu vou trabalhar especificamente a cultura africana. Na nossa próxima aula, trabalharemos um pouco a cultura indígena. Nessa primeira imagem, a gente observa um pouco, do processo histórico da vinda, dos povos africanos, pessoas que eram retirados do continente africano e trazidos para servir como mão de obra escrava, que durou aí em média 3 séculos, de escravidão aqui no nosso território brasileiro, que serviam como uma mão de obra econômica, foi o que sustentou a nossa economia desde esse período colonial até os dias de hoje. Infelizmente, a gente encontra pessoas, que estão inseridas ainda num trabalho análogo ao trabalho da escravidão, que a gente repense essas atitudes. E aí esse tráfico de escravizados era uma grande fonte de lucro para negociantes portugueses e brasileiros. Diante dessa fonte de lucros, tivemos algumas fases que tentou, eu digo tentou porque até hoje a gente não conseguiu excluir a prática da escravidão. Mas tentou-se, eliminar esse tráfico de africanos, por exemplo. O primeiro passo que a gente vai ter é ali ainda no governo de Dom Pedro II, onde, para Dom Pedro, ele queria que não existisse mais esse tráfico de escravos, mas as pessoas ali, os grandes comerciários, por exemplo, os grandes donos de terras, eles ainda sustentavam essa prática. Um outro momento, a sociedade e os próprios escravizados começaram a agir. Os escravizados resistiam à escravidão como podiam, principalmente com fugas, com formação de quilombos e rebeliões. A partir de 1860, setores cada vez mais amplos da população livre das cidades se mobilizaram em defesa da abolição. Surgiram clubes, associações e jornais que difundiam as ideias abolicionistas. E aí, diante dessas ideias abolicionistas, vamos ter destaque para algumas leis, que vai trazer essa libertação, dos escravos. A primeira foi em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados. 1871, a Lei do Ventre Livre, que declarava livre os escravizados nascidos a partir da data desta lei. 1885,
a lei do sexagenário, né, que libertava os escravos a partir, né, dos seus 60 anos. 1888, a Lei Áurea, né, que vai trazer ali essa liberdade dos escravizados em compensação aos senhores. E aí eu destaco essa frase que diz: a abolição foi o começo de uma luta pela igualdade que permanece até os dias de hoje. Lutas essas que a gente vai ter as ações afirmativas. O que seriam essas ações afirmativas, né? É como se fosse aquele pedido de desculpas, né? Então, o poder público vai colocar, tanto o público quanto algumas instituições privadas, vai trazer elementos, ações que minimiza a desigualdade social, o racismo, o preconceito, que traz a equidade ou tenta trazer, né, essa equidade. Ou seja, é uma luta diária, é uma luta constante. E aí, como essas ações afirmativas, a gente vai destacar a Lei 10.639 e a 11.645, que foi a que eu falei no início da aula, né, que institui a obrigatoriedade das escolas, seja ela pública ou privada, no ensino fundamental e médio, a trabalhar essa temática. A lei de cotas no ensino, né, superior, ou seja, as universidades, elas deixam uma porcentagem, né, de vagas nas universidades para as pessoas de etnia negra terem assim, maior oportunidade de acesso a esses ambientes, né, de educação superior. O decreto número 7.824 de outubro de 2012 e o Estatuto da Igualdade Racial. Essas são algumas das políticas afirmativas. A gente tem outras, né, que estabelece, por exemplo, vagas em determinadas empresas, que estabelece a facilidade de aquisição, por exemplo, na compra de algum imóvel, tá? E aí a imagem, ela traz, ó, a igualdade e a equidade. Quando a gente observa essa imagem, a palavrinha igualdade é como se a gente desse a mesma oportunidade a todos aqueles que estão ali, tá? A mesma oportunidade. Equidade é o que a gente preza, né, nesse cenário de discriminação, de preconceito, que a pessoa ela tem equidade, ou seja, eu vou dar elementos, subsídios para aquelas pessoas que historicamente foram excluídos, para que elas atinjam ali o mesmo patamar dos demais. Eu não estou querendo que ele seja melhor, né? Mas eu estou querendo, ó, a equidade. Eu estou querendo essa igualdade, né? Essa equidade, essas mesmas condições, para que essas pessoas elas não sofram mais esse tipo de exclusão, esse tipo de desigualdade, e que supere essa perspectiva, né, que a gente tanto luta, que a gente tanto vem orientando as pessoas, os nossos estudantes, os nossos familiares, para que essa equidade ela seja o quê? Posta em prática. A cultura afro-brasileira, ela também vai deixar, né, vários elementos, como vocês estão vendo aqui, né, riquíssimo, inclusive. E aí a gente vai destacar, diante dessa cultura brasileira, a dança, a música, a religião, a culinária, as palavras, ou seja, tem muitas palavras que a gente utiliza como mochila, né, pindaíba, matuto, zoeira, que a gente traz dessa linguagem, né, ou dessa língua, desse dicionário mais voltado à cultura o quê? Afro, tá? A dança, por exemplo, a música, ó, a gente tem destaque ali, né, para a roda de capoeira, que a gente já trabalhou em outras aulas, tá? Essa questão aí da cultura. E para o nosso desafio, né, desse tema maravilhoso de hoje, muito riquíssimo, eu deixo
quais ações você coloca em prática para combater o racismo, né? Infelizmente, a gente vem observando tanta prática de racismo em pleno século XXI, né? Então, o que é que você faz para que esse racismo, para que esse preconceito, para que essa desigualdade social, por exemplo, ela seja eliminada da nossa sociedade, tá? Então, pensa direitinho que prática é essa que você faz para que a gente consiga ter uma sociedade melhor, uma sociedade mais de equidade social. E aí eu deixo, né, essa mensagem: diga não ao racismo, diga não a todo tipo de preconceito e de discriminação, para que a gente consiga vislumbrar, né, seres humanos cada vez melhores, seres humanos cada vez mais humanos. Espero que tenham gostado da temática de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!